Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Marlon toma uma decisão drástica e prende Ronaldo, surpreendendo a todos que acompanhavam a trajetória do rapaz. O gesto, no entanto, não passa despercebido por Cami, que se impõe diante de Marlon e o confronta com firmeza. Ela exige que ele, já que decidiu agir com tamanha autoridade, também assuma a responsabilidade de proteger Ryan e Dedé, que se encontram cada vez mais expostos às ameaças que cercam a família. A postura de Cami evidencia não apenas sua coragem, mas também sua determinação em não permitir que os inocentes paguem o preço pelas escolhas equivocadas dos outros. Enquanto isso, Léo se dedica ao projeto que vem se tornando o centro de sua vida: a nova coleção. Com sensibilidade e visão de futuro, ele procura Davi e tenta convencê-lo a apostar em uma campanha mais inclusiva, que represente a diversidade e traga novas vozes para o cenário da moda. O embate entre os dois é intenso. Davi, sempre mais pragmático, teme arriscar a imagem consolidada da marca. Já Léo insiste que a força da coleção está justamente na inovação e na representatividade. Esse conflito de ideias abre espaço para diálogos importantes, revelando o quanto a moda pode ser um reflexo de mudanças sociais profundas. Em paralelo, Cami e Marlon vivem um novo enfrentamento. As diferenças entre eles, que vinham sendo empurradas para debaixo do tapete, vêm à tona de forma explosiva. Ela não aceita a forma autoritária com que ele conduz certas situações, e ele, por sua vez, não consegue compreender a necessidade de diálogo e respeito que Cami tanto defende. O confronto não apenas evidencia a distância emocional que os separa, mas também coloca em questão se ainda há espaço para reconciliação entre os dois. Já Ryan toma uma decisão surpreendente e simbólica. Após refletir sobre os rumos de sua vida, ele devolve as armas à Vespa, um gesto que representa não apenas o rompimento com um passado perigoso, mas também um desejo genuíno de seguir em frente de maneira mais honesta. Em seguida, anuncia que Fabiana instalou câmeras no salão, expondo uma tentativa de controle e vigilância que deixa todos desconfortáveis. A revelação gera desconfiança e cria um clima de tensão entre os funcionários, fazendo com que Ryan se sinta cada vez mais sufocado naquele ambiente. Diante disso, Ryan decide dar um passo definitivo. Pede demissão do salão. Sua saída é marcada por emoção e pela sensação de que ele finalmente busca sua própria liberdade, mesmo que isso signifique romper com um espaço que marcou parte de sua trajetória. Cami recebe apoio incondicional de Pan e Léo, que reconhecem a coragem de suas escolhas e se posicionam ao lado dela em meio às turbulências que enfrenta. Enquanto os conflitos se desenrolam, Filipa começa a se aproximar cada vez mais de Jaques. A relação entre os dois desperta desconfiança, já que Jaques, mesmo em meio a tantas polêmicas, nunca deixa de planejar seus próximos passos com frieza e ambição. E ele não demora a revelar mais uma de suas cartas. Anuncia que conseguiu interditar Rosa, um movimento cruel que mexe profundamente com a família Boaz. O gesto causa indignação e abre uma nova frente de batalhas judiciais e emocionais. No entanto, Jaques não para por aí. Em um discurso cheio de autoconfiança, declara que retomará seu posto de presidente da Boaz, deixando claro que não medirá esforços para reconquistar o poder e restaurar sua imagem diante da sociedade. O anúncio ecoa como uma bomba entre os familiares e funcionários, dividindo opiniões e despertando novos conflitos. Enquanto isso, Léo continua firme em seus planos e dá mais um passo para transformar sua coleção em um marco. Ele convida Yara para ser modelo da campanha de lançamento, reconhecendo nela não apenas beleza, mas também autenticidade e força, características que dialogam com a proposta inclusiva que ele tanto defende. O convite emociona Yara, que se sente valorizada e representada, e reforça a mensagem de que a coleção não é apenas sobre moda, mas sobre visibilidade e aceitação. Os rumos da história se mostram cada vez mais entrelaçados entre o poder, a ambição e a busca por justiça. Enquanto Jaques celebra suas vitórias políticas e pessoais, tentando manipular todos ao seu redor, Léo e Cami surgem como vozes de resistência, lutando para construir algo mais humano, verdadeiro e transformador. Entre prisões, demissões, revelações e retomadas de poder, cada personagem se vê diante de escolhas que moldarão não apenas seus destinos individuais, mas também o futuro da família Boaz e daqueles que orbitam ao seu redor. A vida amorosa de Davi vai sofrer uma reviravolta inesperada. Após viver altos e baixos com Léo,
Marcados por brigas, inseguranças e frustrações, o playboy verá seu coração renascer quando cruzar o caminho de Bárbara, uma jovem lutadora de kickboxing que vai virar sua vida de ponta cabeça. Se até então Davi parecia um rapaz perdido, incapaz de se comprometer de verdade, o destino lhe prepara um choque de realidade que vai mudar tudo. O encontro entre os dois acontece de maneira absolutamente inusitada. Davi se oferece para levar Filipa até São Cristóvão e, aproveitando o caminho, decide entregar algumas tintas de tatuagem para Nina. O que parecia um simples trajeto se transforma em caos quando ele, distraído com o trânsito, bate o carro contra a moto de Bárbara. Irritado com o retrovisor quebrado, Davi começa a discutir sem nem reparar quem está do outro lado. Ele acredita que se trata apenas de mais um motociclista mal-educado. Mas assim que Bárbara tira o capacete, ele fica hipnotizado com sua beleza e presença forte. A reação dele é imediata. O tom de raiva se transforma em encantamento. Bárbara, no entanto, não dá a menor atenção ao playboy deslumbrado. Irritada com o acidente e com a arrogância inicial dele, ela o ignora e vai embora sem prolongar a discussão. Mas Davi não consegue tirá-la da cabeça. Determinado a reencontrá-la, descobre que ela treina em um galpão de kickboxing e aparece por lá. Para chamar sua atenção, o rapaz faz uma proposta ousada. Desafia Bárbara para uma luta. Segundo ele, se ganhar, ela terá que sair com ele para tomar um chopp. Se perder, promete nunca mais cruzar o caminho dela. Bárbara, confiante em suas habilidades, aceita o desafio, mas quem acaba pagando caro pela ousadia é Davi. No ringue, diante de todos os alunos da academia, Bárbara dá um verdadeiro espetáculo. Ágil e precisa, ela derruba o playboy em questão de minutos, deixando-o completamente humilhado. Mesmo derrotado, Davi não perde o charme e, atordoado no chão, pede respiração boca a boca para a lutadora, arrancando gargalhadas de todos que assistem à cena. Bárbara, entre irritada e divertida, o ignora, mas seus colegas de treino insistem para que ela leve o rapaz ao hospital, já que ele parece realmente machucado. Esse gesto, simples mas cheio de significado, faz o encantamento de Davi aumentar ainda mais. Para ele, Bárbara não é apenas bonita, é forte, decidida, dona de si e absolutamente diferente de todas as mulheres com quem ele já se envolveu. De volta à mansão dos Boaz, cheio de hematomas, mas com o coração em chamas, Davi não contém a empolgação. Ele confidencia a Jaques que encontrou a mulher da sua vida. O tio, claro, duvida do sobrinho conquistador, mas percebe que algo realmente mudou no olhar dele. Pela primeira vez, Davi parece falar sério sobre se apaixonar de verdade. A partir daí, ele decide se aproximar cada vez mais de Bárbara. Para impressioná-la, começa a frequentar a academia e até se inscreve nas aulas de kickboxing, mesmo sem ter o menor talento para a luta. As tentativas de treinar rendem cenas cômicas, já que Davi apanha dos colegas iniciantes e se atrapalha a cada movimento, mas não desiste. Seu objetivo não é se tornar um campeão, e sim mostrar a Bárbara que está disposto a sair da sua zona de conforto por ela. Bárbara, por sua vez, tenta resistir. Acostumada a homens que não levam nada a sério, vê em Davi apenas mais um playboy tentando impressionar, mas aos poucos, começa a perceber que por trás da pose arrogante e do jeito atrapalhado, existe um rapaz genuíno, disposto a mudar e aprender. A determinação dele em conquistá-la, mesmo após ser humilhado em público, chama sua atenção. Enquanto isso, na mansão, os comentários sobre o novo interesse de Davi não param. Filipa se diverte com a ideia do primo apaixonado, Nina apoia a aproximação e até Samuel, geralmente crítico, nota que o jovem está realmente diferente. Léo, por outro lado, não gosta nada de ver Davi tão envolvido e começa a sentir a perda definitiva do rapaz, percebendo que ele finalmente seguiu em frente. O romance, no entanto, não será fácil. Bárbara é independente, batalhadora e muito diferente do mundo luxuoso em que Davi vive. O contraste entre os dois promete gerar situações de conflito, mas também momentos de grande química e emoção. O que ninguém pode negar é que, depois desse encontro inusitado, Davi nunca mais será o mesmo. Sofrerá uma reviravolta explosiva quando os segredos do passado vierem à tona de forma inesperada. Tudo começa durante o aguardado chá revelação de Aila, um momento que deveria ser de alegria e união. A mansão está decorada em tons delicados, com balões coloridos e convidados ansiosos para descobrir o sexo do bebê. Jaques, sempre imponente, parece estar no controle de tudo.
até que um detalhe muda completamente o rumo da história. No meio da festa, um entregador chega discretamente com um envelope endereçado a Jacques. Sem saber do que se trata, ele deixa o documento sobre uma mesa antes de ser chamado para outro compromisso. Filipa, já desconfiada de tantos segredos e mudanças de comportamento na família, não resiste à curiosidade. Aproveitando um momento em que todos estão distraídos, ela pega o envelope e abre o conteúdo. O que encontra a deixa atônita. Um exame de DNA que comprova que Jacques é o verdadeiro pai de Davi. A revelação é um choque devastador. Filipa sente o chão se abrir sob seus pés ao perceber que Jacques, além de enganar a todos, construiu uma farsa que afetou gerações. Transtornada e sem saber como reagir, ela aciona sem querer o mecanismo que libera os balões do chá à revelação antes da hora. A celebração, que deveria marcar um momento feliz para Ayla, se transforma em um cenário de confusão e constrangimento. No meio do tumulto, o envelope com os exames escorrega das mãos de Filipa e cai no chão. Ayla, intrigada com a agitação repentina, pega o envelope e lê o conteúdo. A cada linha, seu coração dispara. Sem hesitar, ela confronta Jacques diante de todos os convidados. Pressionado e sem alternativas, o empresário admite a paternidade de Ayla e de Davi, revelando em voz alta que Olívia, mãe das crianças e primeira esposa de Abel, foi o grande amor de sua vida. A confissão cai como uma bomba entre os presentes. Abel, chocado, sente-se traído e humilhado. Ayla, atordoada, luta para assimilar que toda a sua história de vida foi construída sobre uma mentira. Enquanto a sala se enche de murmúrios, olhares de reprovação e revolta, Filipa desaparece discretamente. Ela está completamente abalada, tomada por uma mistura de raiva, vergonha e desespero. Há semanas, Jacques vinha manipulando-a de maneira silenciosa, interferindo inclusive no uso dos remédios que ela deveria tomar. Sem a medicação correta, Filipa perde o controle emocional. Em um estado de instabilidade extrema, ela se dirige à mansão de Jacques, como se estivesse sendo atraída pelo epicentro do caos. Ao entrar, Filipa sobe as escadas transtornada, ignorando os chamados de Isabela, que percebe imediatamente que algo não está bem. Sem raciocinar, Filipa abre uma das janelas do andar superior e ameaça se jogar. Entre soluços e frases desconexas, ela culpa a si mesma por ter estragado o chá revelação, por ter aberto o envelope e exposto o segredo que Jacques tanto queria esconder. O momento é desesperador. Isabela grita por ajuda, tentando acalmar a madrasta, enquanto os segundos parecem durar uma eternidade. Jacques, ao lado de Samuel, chega às pressas ao local. A cena é tensa. Filipa está com metade do corpo para fora da janela, as mãos trêmulas, o olhar perdido. Samuel tenta se aproximar devagar, conversando com ela em tom sereno, enquanto Jacques, pela primeira vez, parece perder o controle da situação. O silêncio da mansão é cortado apenas pelas palavras de Samuel, que insiste para que Filipa respire fundo e volte para dentro. Em um momento de lucidez fugaz, ela hesita, permitindo que Jacques e Samuel consigam puxá-la de volta para dentro com cuidado. Logo depois, Filipa é levada ao hospital, onde recebe atendimento médico imediato. A equipe percebe os efeitos da suspensão dos medicamentos e administra o tratamento adequado para estabilizá-la. O clima no hospital é de tensão, mas também de alívio por ela estar viva. Jacques tenta manter uma fachada de preocupação, mas não escapa dos olhares desconfiados de Samuel e Isabela, que começam a perceber a extensão de sua manipulação. De volta para casa, Filipa ainda sente o peso do arrependimento. Ela se isola no quarto, consumida pela culpa e pela sensação de ter destruído não apenas uma festa, mas também os laços frágeis que uniam aquela família. O rosto cansado e os olhos marejados mostram uma mulher em pedaços, vítima de segredos que não pediu para descobrir. Enquanto isso, o escândalo envolvendo Jacques continua a repercutir entre os convidados, deixando claro que nada voltará a ser como antes. Com a paternidade de Jacques finalmente exposta e Filipa em estado delicado, a trama de Dona de Mim entra em uma fase ainda mais intensa, marcada por verdades dolorosas, alianças rompidas e personagens que precisarão enfrentar as consequências de suas escolhas ou de suas mentiras. Com o coração pesado, pede para conversar com Cami em particular. Ele sente que precisa esclarecer suas próprias emoções antes de tomar qualquer decisão precipitada. Depois de alguns minutos de silêncio e tensão, Marlon decide adiar o noivado, percebendo que ainda precisa resolver questões pessoais e não quer magoar ninguém.
Cami, embora surpresa, compreende a situação e demonstra uma maturidade admirável, segurando suas próprias frustrações para não complicar ainda mais a relação. Enquanto isso, Bárbara, confiante e decidida, afirma que voltou ao Brasil para ficar de vez. Ela quer mostrar que não pretende mais viver à sombra de outras pessoas ou fugir de suas responsabilidades e ambições. Determinada a seguir em frente, Bárbara demonstra a todos que suas intenções são firmes e que chegou para assumir seu espaço, tanto na vida pessoal quanto profissional. Marlon, ao saber de sua postura, sente a necessidade de esclarecer as coisas de uma vez por todas. Ele garante a Bárbara que está envolvido com Cami, deixando claro que seus sentimentos por ela não têm mais lugar. No meio desse turbilhão de emoções, surgem novas ideias e projetos. Com a ajuda de Yara, Léo consegue reunir coragem para apresentar a Samuel sua proposta para a nova coleção de roupas customizadas. A criatividade do jovem é reconhecida e Samuel se mostra interessado, analisando cada detalhe com atenção. Peter, percebendo a oportunidade de crescimento mútuo, sugere que ele e Nina se ajudem, oferecendo apoio e compartilhando experiências para que o projeto tenha sucesso. Enquanto isso, Bárbara, tentando manter a confiança em alta, convida Ryan para sair, demonstrando que está disposta a seguir em frente e a explorar novas possibilidades, mesmo com Marlon tentando esclarecer sua situação com Cami. Philippa, por sua vez, se mostra preocupada com a falta de notícias de Nina, imaginando que algo possa ter acontecido ou que a amiga esteja enfrentando dificuldades que ainda não compartilhou. Rosa, ao perceber os desencontros e desentendimentos à sua volta, se entristece com Jaques, refletindo sobre a distância emocional que cresce entre eles e o que poderia ter sido. Em meio a essas interações, a vida cotidiana continua com seus pequenos dramas. Por mensagem de texto, Isabela pede dinheiro a Philippa, lembrando que as relações familiares e financeiras estão sempre entrelaçadas, às vezes com tensões inesperadas. Finalmente, Marlon chega ao forró acompanhado de Cami. O clima se torna ainda mais intenso quando ele encontra Bárbara dançando animadamente com Ryan. O cenário cria um misto de emoções, surpresa, ciúmes e a percepção de que, mesmo em momentos festivos, o coração humano continua sendo terreno de conflitos, paixões e decisões que podem mudar tudo. Cada personagem, em sua própria trajetória, enfrenta escolhas, enfrenta sentimentos e percebe que a vida continua, com encontros e desencontros, amores e ambições que se entrelaçam e criam uma rede complexa de relações que promete muitas surpresas nos próximos capítulos. Bárbara voltará a abalar a vida de Marlon em Dona de Mim com um retorno totalmente inesperado. A situação se desenrola justamente no momento em que Cami organiza uma festa surpresa de noivado no galpão, convidando amigos e familiares para celebrar a união. A atmosfera, que deveria ser de alegria, rapidamente se transforma em tensão assim que Bárbara surge, causando impacto imediato em todos os presentes. Marlon, ao perceber a presença da ex-namorada, fica completamente em choque. Suas palavras falham, e ele não consegue formular uma resposta imediata, sentindo-se exposto diante de todos. Cami, constrangida, tenta manter o controle da situação e pede que Dedé entre com as alianças, tentando conduzir a cerimônia com naturalidade. O menino, no entanto, aparece segurando os anéis sobre uma luva de boxe, uma forma divertida e original de apresentar as alianças. Mas o clima já estava suficientemente carregado de tensão para transformar o gesto em um pequeno desastre. Enquanto Dedé caminha pelo espaço, tropeça e deixa as alianças caírem no chão. Um dos anéis rola diretamente até os pés de Bárbara, que surge naquele momento completamente confiante e sexy, pegando o anel diante de olhares atônitos. Com um sorriso provocativo, ela provoca Marlon diante de todos. "Não ia me convidar para o casamento, lutador?" questiona, deixando o ambiente carregado de clima desconfortável. Todos os presentes ficam surpresos e curiosos para ver a reação do noivo. Bárbara caminha entre os convidados com a segurança de quem sabe que domina a atenção de todos. Ao chegar perto de Marlon, ela entrega a aliança de forma quase simbólica, enquanto alfineta o ex-namorado com comentários afiados. "Eu fico um tempinho fora e você já tá casando com outra? Parabéns, Leona! Você conseguiu!", provoca, arrancando olhares de espanto e cochichos entre os convidados. Leona, surpresa e sem graça, tenta responder. "Ih, Mona me erra! O Marlon agora tá com..." Mas é interrompida antes de concluir. Cami, firme e determinada, reage imediatamente. "Comigo!
E você não foi convidada para a festa. Dispara, deixando claro que não permitirá que a presença de Bárbara abale o momento especial. Marlon, ainda sem saber como lidar com a situação, finalmente toma a palavra e pergunta diretamente à ex-namorada: Bárbara, o que você está fazendo aqui? A resposta de Bárbara vem carregada de ironia e provocação. O Lucas me chamou. Vim botar ordem na casa. Cheguei num momento ruim? Diz ela, fazendo questão de intensificar o clima de tensão. Cami, irritada e sem paciência para jogos do passado, rebate prontamente. Tava ótimo, antes de você atrapalhar, deixando claro que não aceitará interferências em seu momento. A chegada de Bárbara transforma o noivado em um verdadeiro campo de batalha emocional, repleto de olhares tensos, provocações e rivalidades à flor da pele. O choque de sentimentos entre Marlon, Cami e Bárbara promete desencadear novos conflitos, tornando a cerimônia de noivado um episódio memorável, carregado de drama, ciúmes e confronto direto entre passado e presente. Cada gesto, cada palavra, intensifica a disputa, deixando todos os convidados testemunhas de um momento cheio de tensão e surpresas inesperadas. Marlon estava inquieto há dias. Um sentimento de urgência o acompanhava a cada passo. Até que finalmente decidiu que precisava ter uma conversa séria com Cami. Ela, sempre perceptiva, notou seu semblante preocupado antes mesmo de ele abrir a boca. Marlon pediu que se sentassem em um lugar reservado, longe da agitação da cidade, e respirou fundo antes de falar. Com voz firme, explicou a situação. Precisava adiar o noivado. A decisão, embora dolorosa, parecia inevitável. Cami sentiu um misto de surpresa e frustração, mas compreendeu que Marlon não tomava atitudes precipitadas. Entre palavras hesitantes e olhares carregados de significado, os dois chegaram a um acordo silencioso, prometendo que, apesar do adiamento, o respeito e a confiança entre eles permaneceriam intactos. Enquanto isso, Bárbara caminhava pelas ruas do Brasil com uma energia renovada. Determinada, anunciou para quem quisesse ouvir que voltara ao país para ficar. Para ela, o retorno não era apenas uma mudança geográfica, mas uma chance de reconstruir sua vida e assumir novos desafios. Marlon, por outro lado, fez questão de esclarecer uma situação que poderia gerar mal-entendidos. Garantiu a Bárbara que estava envolvido com Cami, deixando claro que não havia espaço para ilusões ou falsas expectativas. A sinceridade de Marlon surpreendeu Bárbara, que precisou digerir a notícia enquanto se preparava para lidar com seus próprios sentimentos. No campo profissional, Léo estava animado. Com a ajuda de Yara, organizou cuidadosamente sua apresentação para Samuel. A ideia da nova coleção de roupas customizadas estava pronta para ser mostrada, e ele sentia que finalmente encontrara uma forma de expressar sua criatividade de maneira inovadora. Yara, sempre incentivadora, reforçou a importância de acreditar no próprio talento. Quando Léo apresentou a proposta a Samuel, a empolgação era visível. Ele expôs cada detalhe com clareza, mostrando como cada peça carregava originalidade e propósito. Peter, percebendo o potencial da ideia e a necessidade de apoio mútuo, sugeriu que ele e Nina se ajudassem, criando uma parceria que poderia render frutos inesperados. Enquanto isso, Bárbara não se deixou abalar apenas pelas notícias de Marlon. Ela tomou a iniciativa e decidiu convidar Ryan para sair, determinada a ocupar seu tempo e explorar novas possibilidades. A atitude de Bárbara revelava sua força e independência, mostrando que, mesmo diante de decepções, ela não se deixaria paralisar. Filipa, por outro lado, vivia momentos de ansiedade. Preocupada com a falta de notícias de Nina, passava horas checando mensagens e tentando entrar em contato, temendo que algo tivesse acontecido. O silêncio da amiga aumentava ainda mais sua inquietação. Rosa, igualmente envolvida emocionalmente, sentiu um aperto no peito ao pensar em Jaques. A tristeza tomou conta de seu semblante e ela se permitiu alguns minutos de reflexão sobre os sentimentos que lhe eram mais profundos e delicados. Em meio a essas tensões, Isabela enviou uma mensagem de texto inesperada para Filipa, pedindo dinheiro. A solicitação trouxe um misto de surpresa e preocupação, pois Filipa não sabia ao certo como lidar com o pedido sem comprometer a amizade ou sua própria situação financeira. Ela hesitou, refletindo sobre a melhor forma de ajudar sem se prejudicar. A noite trouxe novos encontros e surpresas. Marlon chegou ao forró acompanhado de Cami, ansioso para aproveitar a música e a companhia da amada. No entanto,
Ao adentrar o salão, seus olhos se depararam com uma cena que o deixou momentaneamente atônito. Bárbara dançava animadamente com Ryan, exibindo alegria e naturalidade. O contraste entre a seriedade da conversa com Cami e a leveza do momento vivido por Bárbara causou um turbilhão de emoções em Marlon. Ele sentiu a intensidade da vida pulsando ao seu redor, enquanto cada personagem navegava por suas próprias decisões, desafios e sentimentos. No forró, a música envolvia a todos, criando uma atmosfera de encontros, reencontros e possibilidades. Marlon e Cami tentavam se concentrar um no outro, ajustando-se ao novo cenário do noivado adiado. Bárbara, por sua vez, aproveitava o momento, percebendo que a vida não esperaria por ela para se reinventar. Entre danças, conversas e olhares cruzados, cada personagem se encontrava diante de escolhas que poderiam mudar seus destinos, fortalecendo laços e revelando sentimentos que até então permaneciam escondidos. Marlon ficou profundamente mobilizado após assistir ao vídeo gravado por Bárbara. As palavras dela eram fortes, carregadas de uma angústia que deixava claro que havia algo obscuro por trás dos últimos acontecimentos. A gravação, quase um desabafo desesperado, soava como um pedido de socorro disfarçado, e Marlon não conseguiu ignorar a gravidade do que ouvira. A sensação de que um segredo perigoso estava prestes a vir à tona tomou conta dele e, ao mesmo tempo, reacendeu sua determinação em proteger aqueles que mais amava. Enquanto isso, Philippa, sempre atenta e curiosa, não hesitou em sondar Denise e Jacques a respeito do motivo da briga entre Olivia e Abel pouco antes do acidente. Havia contradições nos depoimentos, silêncios que gritavam mais do que palavras, e Philippa percebeu que ambos escondiam algo relevante. A dúvida crescia. O acidente realmente tinha sido apenas uma fatalidade ou estava relacionado a algo muito maior? No outro extremo, Sofia sentia uma dor silenciosa de saudade da própria casa. O afastamento da rotina que conhecia, somado ao peso de tantas mudanças repentinas, fazia com que ela se sentisse deslocada. Léo, ao seu lado, tentava confortá-la, sendo um porto seguro em meio ao turbilhão. A chegada de Rosa, Philippa e Davi para visitá-la trouxe um sopro de alegria, mas também evidenciou que a nova vida exigiria dela forças que talvez ainda não tivesse descoberto. Paralelamente, Cami comentava com Ryan sobre um seguidor insistente que, dia após dia, invadia sua privacidade com mensagens perturbadoras. A princípio, parecia apenas um incômodo, mas logo a situação escalou para algo muito mais perigoso. Uma ameaça direta chegou até ela, deixando claro que não se tratava mais de um simples admirador. Tomada pelo medo, Cami procurou ajuda em Marlon, que imediatamente se alarmou e passou a tratá-la como prioridade, ciente de que o risco era real. Em meio a esse clima tenso, Philippa iniciava suas aulas de teatro, um espaço de criação e liberdade. Para surpresa de todos, Jacques se inscreveu no curso, o que gerou comentários e desconfianças. Seria apenas curiosidade ou uma tentativa de vigiar mais de perto os passos de Philippa? A tensão aumentava quando Nina, firme em sua decisão, afirmava categoricamente que não deixaria a casa de Jacques, mesmo sabendo do ambiente pesado e repleto de intrigas que rondava o local. O cotidiano tentava se ajustar. Sofia começava na nova escola e Ryan, sempre cuidadoso, fazia questão de buscá-la junto com Dedé, protegendo-os de qualquer risco. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Jacques, em suas investigações, descobriu um segredo devastador. Abel jamais poderia ter filhos biológicos. A informação, carregada de implicações profundas, colocava em xeque não apenas a relação de Abel com Olivia, mas também a verdade sobre toda uma família. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. O silêncio em torno desse segredo ameaçava ruir, e cada personagem parecia carregar um pedaço do enigma. O vídeo de Bárbara, a briga oculta, o assédio a Cami e a revelação sobre Abel formavam um quebra-cabeça sombrio. E quando todas as peças se encaixassem, a vida de todos mudaria para sempre. O destino de Sofia sofrerá uma reviravolta inesperada em Dona de Mim. O processo pela guarda da órfã, que já mobilizava tantas emoções, tomará um rumo completamente diferente quando uma revelação surpreendente vier à tona durante a audiência.
A vida de Abel, marcada por decisões tomadas sob pressão e circunstâncias difíceis, voltará ao centro da discussão, não como uma acusação criminosa, mas como um erro jurídico capaz de alterar o futuro da menina. Vivian, advogada da família Boaz, acreditava estar diante de um caso relativamente simples, com Wanderson desaparecido sem deixar rastros, abandonando a responsabilidade de tutor legal. Ela sustentava que a guarda deveria permanecer com os herdeiros de Abel. Para Vivian, a solução era clara. Davi, Samuel ou mesmo Leona poderiam assumir legalmente a criação de Sofia, preservando os vínculos de afeto que a menina havia construído com a família. Mas, para surpresa de todos, o juiz Gomes, conhecido por sua postura rigorosa, trouxe à tona uma questão delicada. Com voz grave e pausada, ele declarou: "Doutora, precisamos reconhecer que o processo de adoção de Sofia não seguiu o trâmite adequado. Houve falhas formais, vícios que contaminam toda a base legal dessa relação. No direito, chamamos isso de fruto de uma árvore comprometida. Se a raiz apresenta defeitos, todo o restante também será atingido." A sala mergulhou em um silêncio pesado. Não se tratava de um crime cometido por Abel, mas de um erro jurídico grave, um registro feito sem a observância correta da lei. A adoção, embora movida pelo afeto e pela intenção de dar um lar à criança, havia nascido de um processo irregular, o que colocava em risco toda a estrutura que sustentava a relação de Sofia com os Boaz. Davi não conteve a revolta. Apertando os punhos, murmurou quase sem se dar conta: "Isso não é justo. Sofia é da nossa família. Sempre foi." Samuel, mais contido, fechou os olhos como se tentasse absorver a gravidade da decisão que se desenhava. Leona, ao lado deles, sentiu as pernas fraquejarem. Para todos, era inconcebível que a menina fosse afastada de quem sempre a acolheu. A decisão judicial que mexeria com a vida de todos chega de forma surpreendente. O juiz concede a guarda provisória de Sofia a Léo. O desfecho deixa alguns aliviados, mas também gera revolta e tensão em outros. Para Léo, o momento é de triunfo e responsabilidade. Ele sente que, finalmente, poderá cuidar da menina como acredita ser o melhor. Contudo, a sentença provoca abalos imediatos, e as reações não tardam a surgir. Enquanto isso, Ryan toma uma atitude drástica e se muda com Lucas tentando buscar um recomeço. Mas a nova fase não se inicia em paz. Vespa e Durval o interceptam, cobrando explicações e pressionando sobre antigas pendências. A dupla faz questão de lembrá-lo de que não se livrará facilmente das dívidas do passado, deixando Ryan ainda mais encurralado. A situação se complica quando Rosa e Filipa decidem contestar a decisão do juiz sobre Sofia. Indignadas, acreditam que a menina deveria estar em outro ambiente, não sob os cuidados de Léo. Em meio a esse turbilhão, Rosa toma uma decisão ousada. Com o desejo de garantir o futuro da criança, ela anuncia a intenção de doar suas ações da Boaz para Sofia. Antes, no entanto, decide consultar Vivian, em busca de orientação e apoio. Esse gesto, carregado de peso emocional, mostra que Rosa está disposta a abrir mão de uma parte de sua vida para assegurar que a menina tenha estabilidade e segurança. Paralelamente, Ryan enfrenta momentos de grande tensão. Ao avistar uma blitz policial, o rapaz sente o coração acelerar. Ryan, por sua vez, teme que seu passado volte a atingi-lo e ameaça colocar por terra suas tentativas de reconstrução. Durval e Vespa não perdem a chance de zombar dele, rindo da ideia de que conseguirá escapar de suas dívidas e compromissos com facilidade. A cada nova provocação, Ryan sente o cerco se fechar ainda mais. Enquanto isso, em outro núcleo, Marlon desabafa com Alan. Ele se culpa pelo mau desempenho dos alunos do galpão no exame de faixa do kickboxing. O fracasso dos jovens pesa em seus ombros como se fosse responsabilidade única e exclusiva dele, revelando sua dificuldade em lidar com frustrações e falhas. Alan, tentando confortá-lo, lembra que o processo de aprendizado é longo, mas percebe que Marlon se deixa consumir por uma cobrança excessiva. O clima fica ainda mais pesado quando Danilo chega com uma notícia inesperada. Ele mostra a Alan e Marlon um vídeo impactante. Bárbara sendo deportada dos Estados Unidos. A gravação traz choque e preocupação, deixando claro que os desdobramentos dessa situação ainda vão repercutir por muito tempo. Entre disputas judiciais, tensões pessoais e reviravoltas inesperadas, todos se veem forçados a enfrentar verdades incômodas e tomar decisões que podem mudar radicalmente suas trajetórias. Após uma série de testes e exames minuciosos,
Rosa sentiu o peso de uma notícia que mudaria completamente sua vida. A médica, com expressão séria e cuidadosa, disse: "Sua cognição apresenta várias falhas." O impacto dessas palavras atingiu Rosa com força. Em Dona de Mim, a veterana passará por uma bateria de avaliações com a doutora Letícia e descobrirá que está desenvolvendo a doença de Alzheimer. A médica explicou que, embora o comprometimento cognitivo ainda não fosse avançado, já era suficiente para Rosa começar a antever os efeitos da doença em sua rotina e nas decisões que precisaria tomar nos próximos meses. Os testes, que incluíram ressonâncias, avaliações de memória e exercícios de raciocínio, se mostraram exaustivos para Rosa. Entre um teste e outro, a idosa não conteve seu desabafo. "A minha sensação é que estou sendo testada o tempo todo, que ninguém mais confia no que eu digo ou faço. Colocam palavras na minha boca e, o pior, às vezes eu até duvido se realmente disse ou não. Chego a me questionar constantemente. É muito cansativo, doutora. Muito cansativo." A frustração era visível em seu rosto, e a veterana sentia o peso da perda de controle sobre si mesma, mesmo em pequenas tarefas do dia a dia. A doutora Letícia, no entanto, tentou trazer algum conforto à paciente. "Mas, se você tem essa percepção, isso já é muito bom. Sério. Por mais complicada que seja essa mudança, você está consciente dela", disse, olhando Rosa com empatia. A idosa refletiu sobre suas palavras, percebendo a importância de reconhecer a própria condição. "E eu preciso aproveitar este momento em que ainda estou assim. Ou será que já não estou, doutora?", questionou Rosa, com uma ponta de tristeza na voz, percebendo que cada dia poderia trazer novas limitações. Logo após, Filipa, preocupada com o estado da avó, perguntou à doutora Letícia sobre os resultados dos testes. A médica, com delicadeza, explicou a situação de maneira direta. "Sua cognição apresenta várias falhas. Eu analisei sua última ressonância e, junto com os exames de imagem e os testes cognitivos, posso dizer que estamos realmente diante do desenvolvimento da doença de Alzheimer." Rosa sentiu o chão se abrir sob seus pés, mas tentou manter a compostura. A doutora acrescentou, buscando não alarmá-la: "Mas, neste momento, seu comprometimento cognitivo não é avançado. Você ainda tem controle sobre suas decisões." Rosa absorveu a informação lentamente, já antecipando os desafios que viriam. Uma questão importante surgiu em sua mente imediatamente. "Isso quer dizer que eu não posso fazer do meu neto meu curador ou dar nada do que é meu para minha netinha Sofia?" Letícia sorriu levemente, tentando acalmar a preocupação da paciente. "Não disse isso, Rosa. Hoje, apesar do seu estágio de Alzheimer, não há nada que indique que você não está apta para tomar decisões importantes. Você ainda tem autonomia sobre o que é seu e sobre quem você quer proteger." A conversa trouxe um misto de alívio e reflexão. Rosa percebeu que, mesmo diante da progressão de uma doença grave, ainda podia exercer sua vontade e proteger aqueles que ama. Mas, ao mesmo tempo, havia o peso da consciência de que a cada dia que passava, novas dificuldades surgiriam. Ela pensou em Sofia, em Lucas e na responsabilidade de organizar sua vida e patrimônio de forma que, no futuro, sua família estivesse amparada. O momento de Rosa na clínica de Letícia se transformou em um ponto de virada. A veterana, embora assustada e triste, começou a compreender a importância de se preparar, de planejar e de aproveitar cada instante de lucidez. Cada teste, cada exame, cada conversa com a médica servia para reforçar que a doença de Alzheimer não tiraria imediatamente seu controle, mas exigiria força e atenção constantes. Ao final da consulta, Rosa sentiu uma mistura de medo, consciência e determinação. A doença estava ali, silenciosa, mas ela ainda tinha voz, memória e autonomia para tomar decisões que protegeriam os que ama. Era o começo de uma batalha silenciosa contra o tempo, uma luta pela dignidade e pelo cuidado com sua própria história e legado familiar. Mesmo diante do diagnóstico, Rosa decidiu que não se renderia. Ainda havia escolhas a fazer, momentos a viver e um futuro a planejar para Sofia e para sua família. Joel estava cada vez mais incomodado com a presença de Sofia em sua rotina. Em uma conversa franca com Ryan, deixou claro que não queria a menina convivendo com ele. O tom era duro, quase frio, e revelava a dificuldade que tinha em lidar com os próprios sentimentos. Ryan, surpreso com a franqueza do amigo, tentou ponderar, mas logo percebeu que a decisão estava tomada. Ainda assim,
Quem mais se aproximou de Samuel nesse momento foi Léo, que não apenas entendeu suas razões, como também apoiou sua escolha. Para ele, forçar uma relação poderia ser ainda mais prejudicial para a menina. Enquanto isso, em outro cenário, Nina buscava ser voz da razão para Filipa,